Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunidos em torno do mistério pascal de Cristo, fazemos memória solene de sua ressurreição nesse dia santo de Cristo, nesse dia santo de domingo. Então, Cristo se dá a conhecer a nós mediante sua palavra e sua vida. Então, nesse último domingo do mês, último domingo de agosto, mês dedicado às vocações, louvemos e agradeçamos ao Pai pelos inúmeros ministérios que Ele suscita em nossas comunidades. Por isso, hoje, rezemos pelas vocações aos ministérios leigos da igreja. Então, que nós possamos celebrar com alegria este dia. Então, a primeira leitura está em Isaías capítulo 22, versículo 19 a 23. Isaías capítulo 22, versículo 19 a 23. Assim diz o Senhor: a Sóbina, o administrador do palácio. Eu vou te destituir do teu ofício e te arrancarei do teu assento. Será naquele dia que chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias, e revesti-lo-ei da tua túnica, e esforçá-lo-ei com teu talabarte, e entregarei nas suas mãos o teu domínio, e será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. E porei a chave da casa de Davi sobre o teu ombro, e abrirá e ninguém fechará, e fechará e ninguém abrirá. E fixá-lo-ei como a um prego, um lugar firme, e será como um trono de honra para a casa de seu pai. Então, essa primeira leitura fala sobre Sóbina, e Eliaquim, é exaltado. Então, aqui ele fala, o Senhor fala, através do profeta Isaías, eu farei levar aos ombros a chave da casa de Davi. Então, aqui ele fala sobre Eliaquim, Então, que a gente possa, realmente, sempre cada vez mais, dar louvores e glórias a Deus, dar honras, a Deus sempre, sempre fazer o que Ele nos pede, sempre fazer a vontade de Deus, que a gente possa sempre louvá-lo, e fazer o que Ele nos pede. E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Romanos, capítulo 11, versículo 33 a 36. Ó profundidade da riqueza, da sabedoria e da ciência de Deus! Como são inescrutáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa de maneira a ter direito a uma retribuição? A verdade é que tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Então aqui a segunda leitura fala pra gente que tudo é para Deus, tudo é por ele, e tudo é dele. Então, que nós possamos sempre, cada vez mais, louvar e glorificar a Deus, a dar glórias a Ele sempre, porque tudo é dele, tudo é por Ele e tudo é para Ele, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20. Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 20. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: um João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo.
Então, a esperança messiânica judaica no tempo de Jesus girava em torno do reaparecimento de um dos grandes profetas como preparação para a vinda do Messias. Então, nessa perspectiva, a resposta dos discípulos à primeira questão posta por Jesus conecta-se com tal esperança, né? Conecta-se com tal esperança. Então, as pessoas estavam pensando que Jesus seria João Batista, Elias, Jeremias ou alguns dos profetas. E aí a segunda pergunta de Jesus com relação à sua identidade é dirigida diretamente à pequena comunidade, aos discípulos. Então, Pedro toma a palavra e responde por si e pelo grupo. Então é a primeira vez que no Evangelho de Mateus, que um ser humano, mais ainda um ser humano, um discípulo, confessa tanto o messianismo quanto a filiação divina de Jesus. Então Jesus elogia a Pedro, chamando-o de feliz. No texto original grego do Evangelho, a palavra aqui traduzida por feliz é Macarios, que em sentido mais exato é bem-aventurado. Trata-se da bem-aventurança da fé. Então Pedro confessa, movido pela fé e não por raciocínio humano. Pela fé lhe é revelada a identidade de Jesus. Então, além de lhe conferir o título de pedra, sobre a qual a igreja, a comunidade, será sustentada, concede-lhe as graças do reino dos céus. Então, por isso, em primeiro lugar, as forças malignas não poderão vencer a igreja. E, em segundo lugar, a igreja, na pessoa de Pedro, recebe a capacidade como dom de Jesus, de decisão nas diversas circunstâncias da história. Então, ligar e desligar na Terra diz respeito às decisões sobre a missão e sobre a vida comunitária, tomadas em comunhão e em sinodalidade pela Igreja, sendo ratificadas por Deus nos céus. Então, neste quarto domingo do mês vocacional, somos chamados à sinodalidade e à comunhão, especialmente nos momentos de decisão mais difíceis, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, eu também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.